Canon tem basicamente duas linhas de lentes, a série EFS e a série EF. A série EFS foi feita para câmera cropada de sensor menor e a série EF foi feita para as câmeras full frame. Se você tem uma câmera cropada, você pode usar uma lente EF, também a EFS, claro. Mas se você tem uma câmera full frame, você não usa a série EFS. A câmera simplesmente não aceita. Além da nomenclatura, existe uma marcação visual no corpo da câmera e da lente que ajuda a identificar se aquela lente serve no corpo da sua câmera. Essa marcação fica aqui, olha, na baioneta. Você tem um círculo vermelho ou um quadrado branco nas câmeras cropadas. Quando você tem uma câmera full frame, você não tem o quadrado branco, você tem só o círculo vermelho. As lentes EF-S, que são as lentes para câmera cropada, no corpo dela você encontra um quadrado branco. E na lente EF você vai encontrar um círculo vermelho. Então é fácil, se você tem uma câmera que aceita EFS e EF, que é a cropada, você vai ter a marca vermelha e a branca. Se a sua câmera é só full frame, então ela vai ter só o círculo vermelho. Cada fabricante tem seu padrão de encaixe. Se você tem uma câmera da Canon, você vai trabalhar com lentes da Canon. Lente da Nikon ou da Sony não entra na Canon. E o contrário também. Existem algumas marcas que fabricam lentes para outras marcas. Por exemplo, a Sigma, a Tokina, a Tamron. Só que ainda assim, quando você comprar, não basta comprar uma Sigma. A Sigma não serve para todas. É a Sigma para Canon, Sigma para Nikon, Sigma para Sony e por aí vai. Sobre distância focal, a gente tem algumas nomenclaturas: a grande angular, a padrão, a normal, a teleobjetiva, tem a macro, tem a tilt shift. Quando a gente tem uma lente que é 50 mm, então a gente diz que ela é normal, o padrão. Quando a gente tem um número menor do que o 50, a gente diz que ela é grande angular, porque ela enxerga um grande ângulo, ela distancia os planos. E quando a gente tem um número maior do que 50 mm, 100 mm, 200 mm, então a gente chama de tele. A tele achata os planos, ela aproxima, dá a sensação de zoom. A gente não pode esquecer do fator de corte do sensor. Toda lente, independente de ser full frame ou cropada, ela vem grafada a nomenclatura de equivalência em 35 mm, que é a full frame, mesmo que ela seja uma lente cropada. A lente EFS 1855, que é a lente que acompanha a maioria dos kits de entrada, na verdade ela não tem 18 mm, ela tem 18 vezes 1.6, que é o fator de corte da Canon. Você tem 2, 3 lentes já, e você não sabe qual lente usar para qual trabalho. A distância focal dada pela lente, ela não é só para aproximar o plano, você fotografar mais distância. Ela interfere diretamente na perspectiva, nos planos, no achatar ou no distanciar, e isso muda completamente a sua fotografia. Então, não é porque você está fotografando de perto que necessariamente você tem que usar grande angular, e nem o contrário. Você tem que pensar sempre na perspectiva, no fundo, no que essa ótica vai te trazer de segundo plano, lá atrás. Lente zoom ou lente fixa, isso é indiscutível. A lente fixa tem muito mais nitidez, mas não é versátil. Então, se você faz evento, pode ser interessante você ter uma lente zoom pela versatilidade. Você conseguir trabalhar com uma normal, uma tele, uma grande angular e uma normal ao mesmo tempo, sem precisar ficar trocando, é mais ágil. Por outro lado, você perde em nitidez. Se você pode dirigir a cena, se você tem tempo para compor, se você faz moda, publicidade, ensaio externo, qualquer coisa nesse sentido, então eu sugiro que você trabalhe com lentes fixas, porque a nitidez é muito superior. Se você tiver alguma dúvida sobre lentes, é só deixar a sua mensagem aqui embaixo e assim que eu puder eu respondo. Senão você pode me procurar aqui na Prisma Shop à vontade. Valeu, obrigado.